Eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 24. Tem uma palavra especial, abençoadora para a tua vida. Maio é mês da família e eu quero refletir com vocês à luz das Escrituras e trazer uma palavra de Deus para o teu coração, para abençoar você que está pensando em casar, para abençoar você que já é casado, casada, para abençoar você que já perdeu o seu esposo ou a sua esposa, que hoje se encontra em viuvez, e também para abençoar a tua vida, que talvez já passou aí pela experiência difícil do divórcio, no sentido de Deus lhe dar algo, para que você possa compartilhar com as pessoas, com filhos, com netos, para que eles tenham um lar, uma família abençoada. Então eu quero convidar você para que abra lá no livro do Gênesis, capítulo de número 24. Gênesis, primeiro livro das Escrituras, capítulo de número 24. E eu lerei com vocês apenas o versículo de número 67. Gênesis 24, apenas o versículo de número 67, que diz assim: Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, sua mãe, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Deus, que o teu Espírito Santo agora nos dê ouvidos para que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer por meio da tua palavra. Em nome de Jesus, ilumina o nosso coração, ilumine a nossa mente nesse momento, Senhor. Abençoa a família, abençoe os casais, namorados, aqueles que estão pensando em casar, aqueles que já estão viúvos, aqueles que passaram pelo divórcio, Senhor, que seja um momento abençoador para as nossas vidas agora, para todos nós. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amados irmãos, você que acompanhou a leitura do texto, talvez você esteja pensando assim, mas o pastor pregou esse texto aí no domingo passado, realmente. E a intenção naquele domingo era trazer uma mensagem de conforto aos filhos que não têm mais as mães, uma mensagem para aqueles que se encontram em luto, na saudade. Hoje eu estou usando o mesmo texto, mas o foco hoje será diferente. O foco hoje é olhar para estes dois jovens, nem tão jovens assim, né? Isaac já tinha 40 anos, mas olhar aí esse homem e esta jovem donzela chamada Rebeca e ver na experiência deles, que foi registrado aqui nas Escrituras, princípios para abençoar a nossa vida enquanto família. E eu quero que você preste bastante atenção. Eu sei que por esses métodos assim de internet é muito fácil distrair. Então foca aí a atenção para você ouvir o que o Espírito tem a dizer para você. Relacionamento é algo, a Bíblia chama na carta aos Efésios de misterioso. Casamento, constituição familiar, não é coisa simples. Quando a gente é jovem, a gente acha que é simples, né? Antes de casar, acha que é só casar, dar uns beijos, pronto, acabou, mas não é. É coisa complexa. Até as pessoas mais sábias, os escritores mais sábios da Bíblia, viram e perceberam a complexidade de um relacionamento conjugal. No livro de Provérbios, capítulo 30, versículos 18 e 19, diz assim: Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há quatro que eu não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. O escritor de Provérbios, um livro sapiencial, um livro de sabedoria, via como algo que ele não conseguia entender
a união entre um homem e uma donzela, porque há as suas complexidades, há as suas dificuldades. E sabendo que há essas questões, aí eu queria me dirigir agora especialmente a você que está pensando em casar. Primeiro aqui, vem cá, nós vivemos em um mundo, né, em uma sociedade onde o casamento tem sido desvalorizado. O casamento tem sido relegado ao descaso. O divórcio tem crescido cada dia mais e mais. E isso desanima as pessoas de casarem. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: casa. Casa porque é bom demais. Se eu soubesse que casar era tão bom, eu tinha casado antes. Mas não tinha jeito, não tinha grana, não tinha maturidade para isso. Então eu louvo a Deus porque é bom, tem sido bom, porque tem sido na hora certa, com a pessoa certa. Minha esposa é uma bênção na minha vida. Eu amo a minha esposa. Minha esposa é resposta de oração, de anos de oração. E se você aí, jovem, às vezes pensa assim, ah, não, esse negócio de casamento, muito complicado, caro demais da conta, vai guardar dinheiro, vai trabalhar e vai casar, porque casar é bênção. Casar é bênção, desde que seja com a pessoa certa e você seja a pessoa certa. Ficou claro isso? Você tem que casar bem. Porque a minha interpretação do casamento nesses meus 2 anos, 1 mês e 3 dias é a seguinte: ou o casamento é uma bênção, um pedacinho do céu na terra, ou o casamento e a vida a dois pode se tornar um inferno, um pedaço do inferno na terra. E o que vai determinar um ou outro é as atitudes que os dois tomam dentro do casamento. Então, é necessário que se tome a atitude certa. É por isso que nós estamos aqui nas Escrituras, para identificarmos as atitudes certas. Você que já está casado, é tempo de fazer aí um flashback, revisar alguns pontos que são necessários para que a gente tenha um casamento feliz. Então, disso que nós vamos falar aqui, veja no teu casamento se você tem vivido esses princípios. Vamos olhar por moço, né? Vamos bater o olho no moço, no Isaac. Todos nós conhecemos bem a história de Isaac. Isaac perdeu ali a sua mãe, ele estava num período de luto, e aí Deus manda Rebeca para a vida dele. Rebeca foi uma bênção naquele momento para ele. E vamos olhar um pouquinho antes a vida do Isaac, que é o que as moças devem procurar aí nos seus parceiros ou pretendentes, né? Mas eu quero abrir um parêntese aqui, outro parêntese. Cuidado com o idealismo. Tem gente que idealiza demais, mas não existe casamento perfeito. Quando eu digo que eu sou muito feliz no meu casamento, que minha esposa é uma bênção, que o nosso lar é uma bênção, nós temos problemas, às vezes a nossa engrenagem enrosca, e eu nunca conheci um casal que nunca teve nenhum problema. Então não se iluda, não é que vai ser tudo perfeito. Eu já vi muitos casamentos que começaram muito bem, tinham tudo para dar certo e terminaram no divórcio. E já vi o oposto também. Casamento que tinha tudo para dar errado. Ninguém dava nada para aquele casamento. E estão aí há anos e anos, já criaram os filhos, estão vindo os netos e amam um ao outro. Então as atitudes determinam. Nós vamos falar de Isaac e Rebeca hoje, domingo que vem também. E você vai ver que no casamento de Isaac e Rebeca eles tiveram muitos problemas muito sérios. Que se fosse talvez hoje um casal moderno teria jogado a toalha e partido para um divórcio. Mas isso daqui eu vou deixar para o domingo que vem. Nós vamos ver que mesmo um casamento bem estruturado também passa pelas crises. Você pode ser um Isaac, você pode ser uma Rebeca. Isso não significa que apenas isso será suficiente para ter um casamento feliz. Então vamos olhar para o Isaac. Como era o Isaac? Né? Você tem que procurar isso. Homem, você tem que procurar ser assim. Mulher solteira e procura o cabra, faz ele ser assim. Eu sei que a mulher não vai mudar o homem, mas pode influenciar. E a mulher influencia mais o homem do que o homem influencia a moça. É sempre assim.
Isaac era um moço temente a Deus. Isso é uma coisa que veio de família. Isaac é filho de Abraão, um homem a quem Deus fez uma grande promessa, que através da sua descendência ele constituiria uma grande nação. Veja no capítulo 24, eu vou ler alguns versículos fora de ordem para você perceber isso. Capítulo 24, versículo de número 63, diz assim: Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Isaque aqui ainda era solteiro, e ele saía a meditar todos os dias ao cair da tarde. E esse meditar aqui é oração. Isaac ia bater um papo com Deus. Isaac era solteiro, estava ali na solidão, na carência, né? E em vez de ficar reclamando, em vez de ficar buscando recurso, em vez de ir para a gandaia, Isaac esperou no Senhor e ele era um homem de oração. Você é jovem, você é noivo, você é marido, seja um homem de oração. Outra característica de Isaac. Isaac era um homem rico. Pensa num moço cheio da grana. Abraão, seu pai, era um homem riquíssimo. E Isaac herdou toda a herança de Abraão depois que o seu pai havia falecido, porque ele era o herdeiro a quem foi destinada toda a herança. Então Isaac era um homem cheio da grana. Mas existem muitas pessoas que recebem herança e dissipam a herança porque não sabem administrar. Mas Isaac não. Ele já era uma pessoa trabalhadora e ele era um excelente administrador. Porque a herança que ele recebeu de seu pai, aquilo multiplicou. Isaac fez o negócio render ainda mais. Então, você moço solteiro, você quer casar? Primeiro, vai trabalhar. Você não precisa ser rico, não. Tá? O rico aqui são coisas... Isaac teve essa sorte aí de ser rico. Você precisa ser trabalhador e saber administrar o que Deus te deu. Se você não tem dinheiro para comprar um lanche, você não tem direito nem de namorar. Muda de ideia aí, vai pensar, vai fazer outra coisa primeiro. Mas para pensar em casar, você tem que ser trabalhador. E além de trabalhador, ser um administrador. Porque o que adiantaria também se você ganhasse aí 10 mil reais por mês, né? E aí dissipasse tudo gastando de qualquer jeito. Então Isaac, ele era temente a Deus e Isaac, ele era um excelente administrador. Isso ele era solteiro ainda. Hein? O que mais que nós vemos em Isaac? Isaac tem estrutura familiar. Isaac tem princípios absolutos a respeito de família. Isaac não tem dúvida do que é o pai, do papel da mãe, da importância de honrar os seus pais. Isaac tinha casa, sabia ali como as coisas funcionavam. Isaac tinha então essa questão da estrutura familiar. Isso é muito bom, isso é muito importante. Nós sabemos que há vários contextos, pessoas que foram criados com tios, tias, avós, irmãos, irmãs, não necessariamente com os pais, ou apenas com um só dos pais, mas para casar, né, você que é casado, precisa ter essa consciência de estrutura familiar. Sabe qual é um dos grandes problemas que a gente vê como pastor, mas como ser humano, na vida de muitos casais, e aí já é para os casados agora, é que muitos casais querem viver dentro do casamento como se ainda fossem solteiros. Tem muito marido que ainda não entendeu que ele é casado. Há esposas que ainda não entenderam que são casadas, mas principalmente maridos. Então, quando se casa ou quando se quer casar, é preciso que tenha esse discernimento da importância da estrutura familiar. Isaac também tinha uma outra característica. Isaac era afetuoso com a sua mãe. Isaac honrou sua mãe. Foi um filho muito amável para sua mãe. Outra característica que pode contribuir positivamente para um casamento, isso da parte do marido, é honrar a sua mãe, cuidar da sua mãe. Quero falar para as moças solteiras aí, ó.
Se o moço trata bem a mãe dele, olha, pode casar. Pode casar, porque se trata bem a mãe, vai tratar bem você. Se ele é estúpido para a mãe, se ele desonra a mãe, se ele não obedece à mãe, a chance de desonrar você, a chance de ser estúpido com você também é muito grande. Então Isaac, ele era um filho afetuoso. Ele obedecia seu pai, porque quem arrumou o casamento para ele foi o pai. Quando o seu pai precisou ir ao monte sacrificar, Isaac foi junto, mesmo tendo que ser ele o sacrifício. Então Isaac foi um filho de muitas alegrias. Você que é solteiro, né, vai treinando aí para você ter uma família abençoada. Vai treinando com teu pai e a tua mãe, honrando, sendo um filho de alegrias, porque um filho de alegrias será um marido de alegrias também. E Isaac, além de tudo isto, depois que ele casou, prevaleceu algo muito importante, uma característica muito importante de Isaac, o fato de ele ser um homem temente a Deus. Pois a Bíblia nos diz que Rebeca, sua esposa, era estéril, e durante 20 anos eles não puderam ter filhos. Eles só foram ter filhos no 20º ano de casamento. E durante todo esse tempo, Isaac orou pela vida de sua esposa para que ela concebesse. E nos diz as Escrituras que Deus ouviu a oração daquele marido e abençoou a Rebeca com 2 filhos, Esaú e Jacó. Esses são alguns princípios para o homem, algumas questões. Não que você tenha que procurar alguém exatamente assim, né? Tem gente melhor do que o Isaac, tem gente pior. Mas se o marido cultiva essas atitudes, dificilmente, no que depender ali do marido, né, por culpa do marido, um casamento vai ser infeliz. Se o marido for temente a Deus, um homem trabalhador, um bom administrador, uma pessoa que entende a importância da estrutura familiar, alguém afetuoso com seus pais e um marido que ora pela sua esposa, olha, dificilmente, viu? Dificilmente esse casamento vai dar errado por causa do marido. Vamos lá agora. Você, turma solteira aí, os casados, todo mundo aqui prestando atenção, porque agora nós vamos para Rebeca. Vamos olhar para Rebeca. O que a Bíblia fala a respeito desta jovem chamada Rebeca. Bem, o que nós temos de Rebeca é que Rebeca é uma moça bonita, uma moça bela. O nome Rebeca significa aquela que enlaça pela beleza. Olha só, eu vou até repetir, ó. Aquela que enlaça pela beleza. Então você, pai, aí pensa 2 vezes antes de pôr o nome da tua filha em Rebeca, viu? Porque é aquela que enlaça pela beleza. Então se cuida aí, pai. E eu não ia pôr o nome de Rebeca na minha filha, não. Brincadeira aí com as Rebecas. Rebeca era uma moça bela. E aí tem um detalhe interessante, capítulo 24 de Gênesis, versículo 2. Olha isso aqui que interessante. Abraão, né, enviando o seu servo para escolher uma esposa para Isaac. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa. Abraão chamou seu servo mais velho, mais experiente, para procurar uma esposa. Por quê? Porque um homem experiente sabe que só a beleza não é suficiente. Rebeca era linda. Diz aí as escrituras que ela era uma moça formosa, uma moça bonitona mesmo. A turma lá ficava de olho na Rebeca, queria casar com a Rebeca. E se Abraão manda um servo jovem, o que o jovem ia fazer? O jovem ia bater o olho na primeira lá, pela beleza, ele ia levar ela para ser esposa de Isaac. Já um homem mais velho não ia olhar apenas para a beleza física. Por isso que ele manda um homem mais velho, então, né? O que mais que nós temos de Rebeca? O capítulo 24 vai falar tudo isso. Depois você lê aí o capítulo 24 de Gênesis, essa história bonita. Vai falar que Rebeca era uma moça virgem.
Rebeca tinha se resguardado, Rebeca não tinha tido ainda relacionamento sexual. E isso é algo muito importante. Eu quero dizer para você, jovem, que ainda é virgem, olha, eu quero dizer para você, não queira casar apenas por causa de perder a sua virgindade. A sua virgindade é algo precioso que você tem cultivado e não perca isso para qualquer um aí não. Tá cheio de marmanjo, carcará, querendo aí desfrutar do teu corpo. Mas não, não, não. Guarda o teu corpo, preserva para o casamento. Fica esse conselho, a Bíblia diz isso, Deus honra isso. Agora eu quero me dirigir a você que talvez não se casou ou se casou sem ser virgem. Eu quero dizer para você o seguinte: a vida é feita de atitudes. Foi um erro do passado? Foi. Deus é um Deus de misericórdia. Ele apaga as transgressões. Ele lança as nossas iniquidades no mais profundo mar do esquecimento. Então eu quero agora dizer a você, se você às vezes ainda sente culpa, tem coisa que não volta atrás. Tem um conselho melhor para você. Manda ou peça ao Senhor para que lance isso no mar do esquecimento, para que isso não pese mais na tua consciência. Se arrependa se você ainda não se arrependeu e daqui para frente toma uma atitude diferente. Coloque um propósito no Senhor. Eu só terei relacionamento agora se for no casamento e fora disso eu não vou ter mais. Se você é casal de namorados que talvez esteja acompanhando aqui agora, eu também quero desafiar vocês. Talvez vocês já tiveram relacionamento e talvez vocês estão sendo fiéis uns aos outros, um ao outro, né? E guarda isso agora. Então, se vocês já tiveram, guarda isso. Eu quero deixar esse conselho. Vocês vão ver depois que bênção isso será revertido para a vida de vocês. Coloquem um propósito. Nós só nos deitaremos juntos agora. Só teremos relação sexual se for no casamento. Aí ali é bênção. Ali é bênção mesmo. Você pode aproveitar, pode orar antes, orar depois. Deus está fazendo festa por meio do teu prazer e do desfrute sexual dentro do casamento. Sexo é bênção dentro da cerca do casamento. Fora da cerca do casamento, ele pode trazer maldição para a nossa vida. Então, Rebeca, além de ser uma moça virgem, melhor, de ser uma moça bela, ela se preservou, né? Se guardou ali para aquele momento. O que mais que nós temos de Rebeca? Nós temos de Rebeca que ela era parenta do Isaac. No nosso linguajar, assim, na forma como a gente fala, né, ela era prima de segundo grau do Isaac, mas a gente sabe que do jeito certo, ela era uma parenta colateral de quinto grau de Isaac, mas prima de segundo grau fica mais fácil para a gente entender. Isso foi algo que o pai de Isaac fez essa solicitação ao seu servo. Por que disso? Porque Rebeca cria no mesmo Deus que Isaac. Moça, mulher, alguém que crê no mesmo Deus que você. Marido, jovem, solteiro, alguém que creia no mesmo Deus que você. É algo aí que pode ser vital para o sucesso do teu casamento. Muçulmano deve casar com muçulmano, budista com budista, ateu com ateu. E o crente, né, a cristã, a moça cristã, olha, casa com um servo de Deus, alguém que ame, que creia no mesmo Deus que você crê. Porque isso aí vai ser muito importante, vai fazer muita diferença. Se você casou com alguém que não é cristão, que não crê em Jesus, a Bíblia fala para você divorciar? Não. A Bíblia fala assim, ó, vai dar bom testemunho e ganha o teu esposo através do teu testemunho. Se você ficar dando pitila na tua casa e pá, daqui, pá, dali, você não vai ganhar coisa nenhuma, é mau testemunho. Então, mulher cristã que casou com um homem não cristão, dê bom testemunho. Moço cristão que casou com mulher não cristã, é para divorciar? Não, nada disso.
É para você dar bom testemunho, para que através do teu bom testemunho a tua esposa aí possa ser ganha para o reino de Deus, para Cristo Jesus. Então, Rebeca, ela tinha essa ligação de fé com Isaac. O que mais que nós vemos na vida de Rebeca? Versículo 16 do capítulo 24, diz assim: A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Rebeca não era uma mulher de porcelana. Rebeca não era uma taça de cristal que qualquer coisinha trincava. Não. Rebeca era uma mulher de fibra. Mulher tem que ser uma mulher de fibra. Mulher tem que ser trabalhadora. Eu sei que nós vivemos em um contexto hoje que a mulher trabalha fora de casa. Em muitas casas, as mulheres ganham até mais do que os próprios homens. Hoje, o nosso mundo é assim, e isso daí é a coisa mais normal hoje, não tem problema nesse sentido. Mas seja fora de casa ou seja dentro de casa, a mulher não pode ser extremamente sensível. A mulher não pode deixar de trabalhar. O homem tem que trabalhar, mas a mulher também tem que ser trabalhadora. Então você jovem aí, ó, moça aí que está em casa aí, adolescente, aí as meninas lá da igreja, deve ter umas outras aí também, tem que trabalhar, né? Ou em casa ou fora de casa, tem que ser trabalhadora. Não pode ser demasiadamente frágil, tem que encarar algumas coisas, né? Eu louvo a Deus pela vida das mulheres lá de Bom Jesus da Penha. Olha, minhas irmãs, eu não sei se eu vou ficar em Bom Jesus a vida inteira, mas se um dia eu for para outra cidade, eu quero levar o testemunho de vocês, porque as mulheres de Bom Jesus da Penha, ô mulherada guerreira, viu? Mulherada trabalhadora. A gente vê aí as irmãs, né? Conhecemos as histórias. Muitas irmãs que hoje têm até problemas aí de coluna, problema de ombro e tantas outras coisas, porque batalhadoras. E eu tenho muita alegria de ser pastor em uma igreja onde todas as mulheres são mulheres virtuosas, mulheres trabalhadoras. Pena que já casaram todas aí, né? Graças a Deus. Pena não, graças a Deus que as irmãs casaram. Isso é bênção. O que mais que nós vemos na vida de Rebeca? Rebeca era uma mulher prestativa, versículo 19 e 20. Acabando ela de dar de beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despojar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. Rebeca deu água para o servo de Abraão, mas ele pediu para que ela desse água também aos camelos. E Rebeca foi várias vezes, porque um cântaro só jamais ia satisfazer a sede de vários camelos. Então Rebeca era uma mulher, além de trabalhadora, era uma serva, uma pessoa prestativa. O que mais nós vemos de Rebeca? Rebeca era uma pessoa de estrutura familiar também. Tinha base familiar. Tinha carinho da família. Versículo 28 diz assim: E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ela conversou lá com o servo de Abraão, depois ela foi conversar com a mãe, né? Teve aquele carinho também com a mãe. Jovem que quer casar, você mulher casada que ainda tem a mãe, eu sei que agora perde um pouco, né? Depois que casa, tem que dar uma cortada no cordão umbilical ali, faz parte. Mas você, moça solteira, que está pensando em casar, fala para tua mãe. O que precisar falar, vai lá e fala para a mãe. É bênção compartilhar. Se você tem ali a tua estrutura, você só não pode falar se a tua mãe morreu. Se você não tem mais a tua mãe, aí não tem como você falar. Mas se você tem a tua mãe, você tem o teu pai, antes de casar, foi o que Rebeca fez. Antes de casar, chegue para sua mãe, chegue para a sua família e diga o que precisa ser dito, explique,
quem é o moço, de que família ele é, de onde ele veio, para onde ele vai, é trabalhador, é temente a Deus, fale o que tem que falar, enquanto você ainda está debaixo da casa e da tutela dos teus pais. E por fim, nós vemos uma atitude muito madura de Rebeca. Versículos 57 e 58. Diz assim: disseram, chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? Ela respondeu, irei. Depois que o servo de Abraão chegou, lá se hospedou, explicou, eles aceitaram o casamento e tudo, quando eles estavam para ir embora com Rebeca, o irmão e a mãe da Rebeca, né? A mãe querendo manter debaixo das asas, o irmão com aquele ciúme de cunhado, irmão que ama tem ciúme. Eu tenho um cunhado lá, o Alexander. O Alexander tinha um ciúme da minha esposa, mas é um irmão que ama a irmã dele, e ela ama o seu irmão, e eu louvo a Deus pela vida do Alequinho. É que eu não tive irmã, eu não sei como é que é isso, né, Alequinho? Mas que Deus abençoe você aí, por esse zelo que você teve com a sua irmã, e ela tem com você também, né? E aí aconteceu isso, né? O irmão lá zeloso, a mãe zelosa, queria que a Rebeca ficasse mais uns 10 dias em casa. Aí o servo falou, nada disso, eu vim para levar e eu tenho que ir embora. Então, o irmão, né, de Rebeca e a sua mãe disseram, olha, vamos chamar ela e vamos ver o que ela quer fazer. Qual é a decisão dela? E eles a chamaram e a Rebeca disse assim, eu irei. Embora a sua família fosse estruturada, embora ela tinha todo o carinho da mãe, o carinho do irmão, a proteção ali do lar, tinha um pai. Rebeca, quando foi chamada ali para uma decisão firme, ela disse, eu irei. Casamento tem que ter maturidade. Maturidade para virar para os pais e dizer, eu irei. Nós sabemos que sempre vamos estar ligados com os nossos pais. Os laços familiares jamais são rompidos, mesmo depois do casamento. Eu sei que haverá um dia em que talvez eu terei que trazer meu pai, minha mãe, quando eles ficarem idosos, para casa. Ou talvez eu vou ter que receber minha sogra, meu sogro. Nós não sabemos, mas nosso coração e a nossa casa está aberto para isso. Já casei com isso decidido entre mim e minha esposa. Mas depois que se casa, algumas coisas a gente precisa ser muito independente. Sabe qual é a outra tragédia que eu tenho visto em casamentos? É isso andando aqui, ali, observa ali. Quando os filhos se casam e eles ficam ainda muito dependentes dos pais. Um dos filhos, né, um dos cônjuges fica muito dependente do sogro, ou melhor, dos pais, isso traz problema para o casamento. Mas se você casou, as contas são tuas, as responsabilidades são tuas, a família é tua. Apenas em situações de emergência, é claro que a gente precisa recorrer para o pai e para a mãe. Mas aquela dependência emocional demais, aquela dependência financeira demais de pai e mãe depois que se casa, isso é prejudicial. E a Rebeca foi uma moça assim, firme. Eu irei, eu vou casar com esse homem. Então diz o texto, versículo 57, que Isaac recebeu a Rebeca por sua esposa e ele a amou e ele foi consolado através daquela relação. Aquela relação trouxe bênção para a vida de Isaac. Isaac e Rebeca tiveram um casamento perfeito? Não. Então no próximo domingo eu já quero convidar você aí o que deu errado no casamento de Rebeca e Isaac. Mas eles tinham uma estrutura tão sólida que o casamento deles só terminou por causa da morte. Então guarde isso no teu coração. Casamento é coisa séria. Mesmo se fizer tudo isso daqui, vai ser 100% perfeito? Não. Terá também as suas dificuldades e as suas limitações. Mas a Bíblia nos diz que se for fundamentado o casamento nos princípios da palavra de Deus, e se essas atitudes forem mantidas ao longo do casamento, não tem como não dar certo.
Comece bem e termine bem. Tem gente que começa bem e termina mal. Tem gente que começa mal e termina bem. É uma minoria, viu? 90% dos que começam mal terminam mal. 10% ainda Deus tem misericórdia. Mas o segredo da vida, gente, é tentar ser feliz nesses poucos anos que nós temos neste mundo. Então, faça de tudo para você começar bem, se manter bem e terminar bem, para a honra e glória do Senhor. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a honra e para a glória do Senhor. Que o teu casamento glorifique ao Senhor. Você que está viúvo ou viúva, que a tua sabedoria agora glorifique o Senhor. Você que passou pela experiência do divórcio, que você tenha sabedoria para instruir e dar esperança àqueles, talvez filhos, netos, que estão pensando em se casar. E você que está pensando em casar, não queira casar para ser feliz, mas queira casar para glorificar o Senhor.